Segundo informa o site da revista Oeste, medidas drásticas de isolamento social, chamado lockdown, para controlar a expansão da pandemia, pouco contribuiu para evitar mortes pela doença. O estudo publicado pelo Instituto Johns Hopkins em janeiro desse ano aborda o impacto do lockdown como medida para a redução das mortes por Covid-19. Os cientistas analisaram mais de 1.000 estudos publicados até o dia 1º de julho de 2020, que identificaram os efeitos do lockdown na redução de mortes por Covid-19. O resultado atesta ainda que as restrições impuseram enormes custos econômicos e sociais onde foram adotados. Augusto. Eu queria aproveitar para comentar também o assunto anterior. Eu gosto de falar dessa trinca, né, do faroeste à brasileira, formada pelo Randolph, Aziz e Renan. Fez muito bem o Aras, porque ele vive recebendo recados intimações do STF, tem 72 horas para dizer o que pensa de tal e tal caso. Então, agora quero ver como é que vai agir o Supremo com os seus hackers amadores aí de estimação, né? Eles fizeram isso aí sem nenhuma autorização judicial. Para resumir, eu acho que tanto essa trinca, né, quanto a versão brasileira da SS nazista, Denise, esses 4 mereciam ser enquadrados imediatamente em crime de abuso de poder e enquadrados, né? Enquadrados na sentença que aguarda um criminoso que faz isso. Agora, o outro assunto... O estudo que mostra o impacto do lockdown. Claro, não foi por falta de aviso. Você faz a aglomeração. A política brasileira de combate à Covid foi assim. Aqui você aglomera pessoas... E como vimos, agora você pode ser contaminado depois de vacinado, não, mas eles queriam fechar as pessoas. Qualquer um que trouxesse de fora o vírus contaminaria aquela turma com mais facilidade. Mas eles juntavam. Ao mesmo tempo, você tinha o ajuntamento no transporte público. Com esse eles não se preocupavam. Então só poderia dar no que deu. Repito, o balanço final dessa pandemia vai mostrar quem tem razão. Antes do seu comentário, Fiuza, vou só aproveitar para dar um recado. Já tem muita gente perguntando aqui sobre a live do presidente Jair Bolsonaro. Já são 7h22. Tradicionalmente, às quintas-feiras, às 7 da noite, a gente traz aqui para você a live do presidente Jair Bolsonaro. Mas hoje, excepcionalmente, ela será um pouquinho mais tarde. Começa daqui a pouco, às 8 da noite, pelo horário de Brasília, mas com transmissão aqui da TV Jovem Pan News, também nos nossos canais no YouTube, na Panflix, normalmente. A diferença é que é um pouquinho mais tarde, já dentro da edição de hoje do Jornal Jovem Pan, mas você vai acompanhar na íntegra aqui na Jovem Pan, já a partir das 8 da noite, a live de hoje do presidente Jair Bolsonaro. Você, Fiuza, o que nos diz dos resultados desse estudo? Olha, a gente está aqui há quase 2 anos, né? Não porque a gente tenha um partido, que a gente gosta do político tal, ou porque a gente queira fazer sucesso com alguma tirada idiota. A gente está há quase 2 anos aqui desconfiando dessas medidas porque elas são grosseiras, só por isso. Lockdown, como é que é isso? Entra uma pandemia e tal, lockdown, todo mundo para, o mundo para. Quem é que inventou isso? De que maneira isso deteria o contágio? Onde é que está o critério? Qual é o mapa de circulação do vírus? Os mais vulneráveis estão mais protegidos e os menos vulneráveis podem circular. Eles estão segregados. Nada disso nunca aconteceu. É até irritante, porque é uma crítica rasa que a gente está fazendo. É lógico que é grosseiro, é lógico que é estúpido. Agora, a gente quer saber quem vai pagar por isso, porque isso levou a um legado de destruição, essa inflação mundial aí que a gente sobe juros, ainda vai ter muito preço para pagar. É resultado disso aí, em grande medida é resultado disso aí. E destruição de cadeias de produção, destruição de vidas de pessoas que não puderam se consultar, que não puderam fazer exames, que não puderam diagnosticar doenças importantes, tratar doenças importantes, porque estava essa histeria que a Lady Gaga gritou lá de não sei aonde, com o Mick Jagger. Que isso, gente? Não pode ser assim. Então, sempre foi grosseiro. Nós trouxemos referências aqui de Stanford, John Ioannidis, trouxemos referência do Nobel de Química, Michael Levitt,
todos eles estudiosos sérios, mostrando isto aí não é política de segurança sanitária. Ao contrário, as áreas mais severas tendem a ter piores resultados. A gente não tirou isso da cabeça. Então, a gente está falando sobre isso e é o mesmíssimo padrão do passaporte vacinal fascista, é o mesmíssimo padrão, que não contém o contágio e que empurra pessoas para o experimento. Isso é muito sério, isso é muito grave. Quem é que vai pagar? Quem é que vai pagar pela quebradeira do comércio, né? Pelas pessoas que morreram de fome no lockdown? Quem é que vai pagar pelas pessoas que estão desgraçadas aí com os efeitos adversos da vacina? Ah, não pode falar, não tem efeito adverso de vacina. Aí morrem os jogadores, os atletas jovens. Ontem morreu mais um, o grego, de 21 anos, caiu em campo, toda hora uma notícia assim. E não pode falar sobre isso. Nada é a vacina é inocente. Ora, até onde nós vamos com essa experiência absurda, totalitária? Né? O Matt Letizier, que é o ídolo do Southampton, está pedindo isoladamente, alguns, o Djokovic, né? Tem alguns que permanecem homens, né? Pedindo lá, tem que investigar. Essas centenas de atletas em colapso, ninguém acha isso anormal? O que aconteceu com vocês? Então, tudo isso é medida grosseira, de propaganda, de lobby, que não é política de segurança sanitária. E eu quero, para concluir, ler um trecho da decisão de um juiz aqui do Rio de Janeiro que proíbe o lugar, ele é um servidor público, que proíbe a instituição onde ele trabalha de demiti-lo por falta de vacina, porque ele tem, inclusive, uma predisposição clínica que ele não pode tomar. E eles querem empurrar. Então, o doutor Fabrício Fernandes de Castro, juiz da 19ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que não se omitiu diante desse descalabro numa decisão, ele conclui da seguinte maneira: não estamos em regime totalitário nazista ou comunista, com diversas experimentações científicas, entre aspas, compulsórias, como a história indica que já houve e vocês esqueceram, mas sim um Estado democrático no qual a liberdade é premissa fundamental. Ou a gente defende a liberdade agora, sem retórica, ou esse tipo de medida, que a gente vai descobrir, vocês vão descobrir em algum momento, que não são de segurança sanitária, levarão a uma desgraça a custos muito mais altos do que nós pagamos até agora. Cristina Grêmio, 2 minutos. Cris. Olha, tem estudos de todo tipo. Você vê, esse aí é um compilado de 1.000 estudos. 1.000 estudos que a Johns Hopkins, que é a universidade aí que concentra todos os dados de Covid do mundo, usado como referência desde o início da pandemia. Os pesquisadores da Johns Hopkins pegaram esses 1.000 estudos, analisaram um por um e chegaram à conclusão que o lockdown adiantou 0% a 0,02%. Então, assim, praticamente não adiantou nada. Por quê? É o que muita gente falava lá no início, muita gente da área médica e científica, esses que estão censurados, que são chamados de charlatães aí pelos senadores da CPI ou pelos negacionistas do óbvio, né? Esses médicos, esses cientistas, desde o início falavam, vai parar tudo. E as pessoas que estão contaminadas, elas não vão deixar de estar contaminadas, elas vão continuar contaminando onde estiverem. Se estiverem num ambiente fechado com sua própria família, 24 horas do dia, ali todos vão se contaminar e pronto. Lembram que nas primeiras ondas de pandemia iam famílias inteiras para o hospital. Era todo mundo. E aqui no Brasil a gente já teve aquela orientação drástica lá na época do ministro Mandetta, de que tinha que ficar em casa até ter falta de ar. E aí o lockdown no início era para os hospitais de campanha serem construídos, para compra de respiradores, depois tinha que ser mais que 2 semanas, depois tinha que ser mais de 1 mês, mais de 2 meses, mais de 1 ano, estamos aí há 2 anos, e ainda tem gente que fala em lockdown, né? Tem universidades federais ainda querendo continuar pelo 3º ano o lockdown. Está aí provado que não funciona, assim como está provado através de milhares de estudos
que há medicamentos que funcionam sim. Os negacionistas do tratamento, querendo ou não fechar os olhos para essas evidências, funcionam, salvaram milhões de vidas, são baratos, e é por isso que a indústria farmacêutica fez lobby contra. E é por isso que a indústria farmacêutica pagou médicos e continua pagando para fazerem lobby contra, infelizmente. E isso não é só no Brasil, é no mundo. E agora tem toda essa polêmica das vacinas também, que a gente vai ver já já, com estudos e mais estudos, mostrados por revistas sérias, por universidades sérias, o que realmente está acontecendo. Porque as evidências estão por aí, só não vê quem não quer. Para fecharmos, 2 minutos. Ô Vitor, a notícia mais inacreditável que eu pude transmitir aqui na Jovem Pan foi a história do Collor de Mello, né? Era presidente do Senado, o senador Mauro Benevides, e ele teve uma reunião com a equipe econômica do Collor, e eu tive a oportunidade de entrar no carro deles, me dar uma carona para o Congresso, que é uma desculpa que a gente tem de conversar com a autoridade. E aí ele foi me explicando o plano Collor. Ninguém tinha publicado. Eu cheguei e não tive coragem de publicar. Falei, não, eu não vou dizer uma besteira dessa, porque não é possível, não é assim. O senador deve estar enganado. E não dei, só depois de checar e tal, é que eu dei a notícia. E não daria hoje de novo. Se eu disser que alguém teve a coragem de fechar todas as contas bancárias do país e que todos, naquele momento, do mais rico ao mais pobre, teria R$50. Eu não acredito. Hoje, se alguém falar isso, eu não acredito, até porque o Supremo, do jeito que está aí, acaba derrubando o projeto do presidente que fizer isso. E a segunda foi o lockdown. Eu falei, não, eu não acredito que vão parar o mundo. E pararam. Pararam o mundo. O presidente Jair Bolsonaro lutou bravamente contra essa corrente mundial aqui. Foi derrotado, mas no Brasil a paralisação não foi total. E é isso mesmo. Não funcionou, estava evidente que não funcionava. É lógico que não funcionava. E eu ouvi do ministro Marcos Pontes que havia um estudo para definir onde havia transmissão, que eu acho uma coisa muito lógica, né? Então, há uma transmissão assim nos bancos, há uma transmissão assim nas escolas. Então, cuidados especiais em cada lugar. E não esqueçam do transporte coletivo que continuou rodando a todo vapor. Então, essa história aí do lockdown ainda tem maluquinhos aí querendo adotar um novo lockdown na altura dessa do campeonato, né? Isso era previsível.